Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, terapeuta sexual e de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Hoje venho conversar com vocês sobre um tema que tenho visto com os pacientes. Sim, eu sou psicólogo, trabalho em psicoterapia, em clínica de psicologia e atendo casais e atendo indivíduos com queixas sexuais. Queixas sexuais, aqui no caso, são disfunções sexuais. São questões relacionadas ao genital, ao não funcionamento adequado do genital. Isto é importante, pois a nossa cultura, como todas as culturas, desenvolvem formas de compreender o mundo e regras para que as pessoas, seguindo as regras, elas sejam mais ou menos uniformes e assim permitam uma certa organização social de relacionamentos, algo previsível. Quando falamos de relações sexuais, principalmente então aqui entre homens e mulheres, mas isso também se aplica a relacionamentos homossexuais, tanto masculinos quanto femininos, nós estamos falando que desde criança nós aprendemos, vamos ouvindo, compreendendo como é que o mundo se forma e como devemos agir enquanto adultos. E hoje eu quero falar sobre o pensar errado no sexo. Pensar errado implica tanto pensarmos enquanto o conteúdo do pensamento, quanto os mecanismos, os formatos através dos quais eu processo a informação que me chega e que eu vou usar, neste caso, para as relações sexuais. Algumas pessoas, ao longo das primeiras 2 décadas de vida, já adotam, adicionam em sua vida, em seu eu, uma compreensão de mundo e uma compreensão de si mesmos. E aplicam estas regras que ouviram ou deduziram da cultura onde vivem. É aqui que aparecem os primeiros erros. Uma das coisas é o pensar na obrigação de fazer, de cumprir, o ter que fazer. Estas regras, estas crenças que são adotadas no mundo, elas também são adotadas em todas as áreas. E para muitas áreas isso é funcional e as pessoas, de alguma forma, vão sentir que estão fazendo a coisa certa. Mas quando nós nos referimos a sexo, aqui nós temos alguns problemas extras, porque nós temos dificuldades de arranjar confirmações de que essas formas, esses formatos através dos quais nós compreendemos a nós mesmos e compreendemos o mundo, nós teremos dificuldades em saber se eles são verdadeiros. Olha, aquilo que você ou eu acreditamos que é certo no sexo, para ser certo tem que ser comprovado no mundo externo, tem que ser comprovado por um grupo maior de pessoas. E mesmo assim, se nós estamos falando de uma regra cultural, é bem provável que um grupo coeso, de uma mesma cultura, mantenha essa regra crendo que seja verdadeira, mesmo que ela seja falsa. Assim conto para você que quando você passar por um problema sexual, a primeira coisa, sim, é perguntar-se no que você acredita que você deveria estar fazendo, como deveria ser esse sexo, quais são as regras que você segue para produzir uma atividade sexual. Em verdade, tudo aquilo que você imaginar sobre você, a princípio vai ser percebido como sendo verdadeiro. Mas é verdadeiro? De onde tiro essa ideia? Não é verdade? Como comprovo essa ideia? A comprovação de ser uma ideia verdadeira ou não é algo que pode ser difícil. Torno a dizer, porque sexo nós não comentamos, conversamos e não vamos dialogar com outras pessoas para confirmar se essas palavras, se essas ideias, se essas crenças, se essas regras são verdadeiras ou não. Nós já acreditamos. E vocês já perceberam essa máxima. Tem muita gente que apenas por acreditar tem
uma certeza de que essas coisas são verdadeiras, têm uma convicção da verdade, agem assim no mundo. Esse é um problema bastante importante. Nós precisamos enfrentar isso. Por quê? O nosso genital não sabe reconhecer se uma coisa é verdadeira ou não. Não tem pensamento. O nosso genital responde de maneira adequada de acordo com regras biológicas. Então, preciso contar para vocês. Se alguma dessas regras que nós temos sobre sexo, ela se associar ou causar emoções negativas, nós estaremos tendo um grande problema. Veja, a nossa compreensão de como o problema sexual ocorre é algo muito especial, muito importante. A nossa compreensão é a primeira coisa que vai permitir se conseguiremos tratar ou não o problema sexual. Se eu compreender, se eu achar, imaginar que o meu problema sexual, eu tenho a convicção que é um problema físico, e não houver problemas físicos, nenhum médico, nenhum exame vai me convencer. Por quê? Porque a minha convicção diz que provavelmente este médico e esses exames não devem ser suficientes para descobrir o meu problema ou para conhecer o meu problema. Talvez o meu problema seja inusitado e por isso esses médicos não sabem o que estão falando. Sim, acontecem pacientes assim. Muitos. Em verdade, uma pesquisa que realizamos junto com um grupo de médicos há alguns bons anos, demonstrava que apenas metade dos homens que tinham diagnósticos físicos, inclusive não tinham diagnósticos psicológicos, emoções e conteúdos psicológicos envolvidos na produção do problema sexual, metade só dos homens aceitava um tratamento que seria o mais lógico e o mais adequado para resolver o problema sexual. É convicção. Infelizmente, às vezes é tudo. Não deveria. Passa a ser. Mas nós estamos aqui para poder compreender que, na verdade, o que nós pensamos não manda no nosso genital, nem homens nem mulheres. O que pensamos produz, se associa a emoções. Se as emoções forem positivas na direção de conseguirmos relaxar e na condição de podermos sentir satisfação, prazer, conforto, nós temos as condições básicas para o genital funcionar. Mas, se os nossos pensamentos nos conduzirem a emoções negativas, dois grupos de emoções negativas importantes nesse caso, porque fisiologicamente vão interferir com o funcionamento biológico. Ansiedades, medos, preocupações e depressão, estados depressivos, tristezas. Essas condições emocionais, elas são básicas para impedir o funcionamento genital. Por isso, eu insisto nesse binômio, nessa procura e nessa compreensão, porque se pensarmos errado, nós vamos conduzir o nosso corpo a funcionar errado, mediado por nossas emoções. E vejam que muitas pessoas, e a nossa cultura é assim, continuam afirmando que o que nós sentimos é verdadeiro. Não, o que nós sentimos é um resultado, é uma reação, seja uma situação externa, seja um pensamento nosso, uma lembrança nossa, uma imagem mental que temos, uma compreensão de quem nós somos e uma compreensão do mundo. E isso, nosso pensamento, vai progredir para um futuro, predizer um futuro. Se pensarmos errado, claro que o futuro vai ser errado. Veja que eu não estou discutindo a verdade, eu estou discutindo o como o nosso organismo funcionará. Puxa, mas e se for verdade? Se for verdade, nós temos que, de toda maneira, aprender como desenvolver uma nova forma de absorção de prazer, sentimentos e emoções para que funcionemos bem. Ora, então eu não posso pensar negativo de mim. Verdade. Muitas vezes nós pensamos negativos de nós mesmos.
Pensar negativo de nós é o primeiro passo para um fracasso. É o primeiro passo para produzirmos um erro. Inclusive, se errarmos, estaremos confirmando a nossa compreensão emocional. Eu sou errado, obviamente, eu tenho que produzir erros para confirmar que eu sou errado. Também tem aqueles outros mecanismos. Sabe? Leitura de pensamento. Ah, eu sei que ela gosta, não gosta, acha, não acha, pensa, não pensa. Leitura de pensamento não existe, gente. Adivinhar futuro? Também não. E se nós só pensarmos numa direção, como se fosse um túnel, que a gente visse lá no fundo a luz e a gente, puxa, eu tenho que seguir por aqui porque lá está a luz. As paredes do túnel não têm informações? Ou quem sabe, antes de entrar no túnel, eu possa ver o mundo com uma amplitude maior. O pensar negativo, o pensar inadequado sobre nós e sobre os outros é um dos erros, um erro cognitivo importante. Também eu tenho que compreender que não é só um pensar negativo, embora seja negativo, o adivinhar futuro, o pensar no futuro e ficar imaginando que vai acontecer um erro. Porque eu já sei, aconteceu, eu vi no meu passado. O nosso passado nos ensina muito, mas muitas vezes não aprendemos a compreender quais são as coisas à volta de uma situação e de um erro para que saibamos como modificar essa situação, como conseguir, numa próxima oportunidade, fazer algo diferente. Também preciso contar para vocês que todos esses mecanismos que eu estou apontando para vocês, eles são existentes, inclusive agora, enquanto vocês me ouvem. Porque vocês estão me ouvindo e estão aplicando os seus filtros, as suas peneiras, para que as informações que cheguem até vocês estejam coerentes com o que vocês acreditam. Aquilo que sempre usamos como um argumento de abrir nossa mente é algo interessante, mas quando nós temos convicções, nós não abrimos a mente. Na verdade, quando alguém conta alguma coisa contrária ao que nós pensamos, lá dentro nós também pensamos, isso é mentira, isso não é verdade. Não, essa pessoa está mentindo, eu já sei a verdade. Só tenho uma ideia para vocês. Se o que nós sabemos é verdade, mas isso traz sofrimento, eu quero propor que esse sofrimento seja trocado por algum bem-estar, alguma satisfação, algum prazer. Isso significa que, sim, podemos mudar, baseados em que estamos sofrendo. Esse sofrimento não deveria acontecer, a não ser que queiramos provar que não merecemos o bem-estar. Horas. Então, eu tenho que começar a compreender que as coisas que eu aprendi podem estar erradas. Claro, uma série de regras. Um homem tem que estar pronto para sexo sempre. Um homem sempre tem que ter ereção assim que pense em alguma coisa sexual. Um homem tem que olhar para outra pessoa, seja uma mulher ou um homem, e sentir-se sempre preparado para ter uma relação sexual. O mesmo serve para uma mulher que fique imaginando que se ela não ceder para uma atividade sexual, esse homem, essa pessoa vai deixá-lo. Essa é uma coisa importante. Que tal pensar em todas essas coisas? Pensando, nós vamos achar uma solução. Venham comigo, ouçam, sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Sei que vocês, com esses diálogos constantes, podem achar uma solução conversando, e é conversando que aprendemos e entendemos. Se precisar de alguma informação, estamos disponíveis para consultas, para uma psicoterapia de indivíduos e casais. Os casais sempre facilitam e melhoram a vida sexual. Até mais, gente.